Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira em Ferraz de Vasconcelos, para mais uma vez gravarmos uma reflexão a partir de um versículo das Sagradas Escrituras. Irmãos, nós vamos fazer uma reflexão no livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, do versículo 32 ao 38. Mas antes, você que está nos acessando pela primeira vez, nos assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, converse conosco. Eu tenho bastante necessidade de saber como está sendo esta comunicação, porque a nossa proposta é hermenêutica bíblica. Eu vou falar isso sempre. O que é isso, irmão Edson? É o texto bíblico se explicando. Já disse aqui, vou repetir: o contexto de um versículo é o seu capítulo, o contexto do capítulo é o livro todo, o contexto do livro todo da Bíblia, de Mateus, por exemplo, é toda a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia toda para entender o livro de Mateus, né? Eu estou dando aula para os alunos lá em Pirituba, no seminário, e a gente não dá aula de escatologia diretamente, a gente subdivide em apocalíptica de Ezequiel, apocalíptica de Daniel, apocalíptica de Zacarias. Depois a gente vai para o livro de Apocalipse. A gente precisa entender toda essa linguagem tipológica, metafórica, simbólica e até alguma alegoria, para depois irmos para o livro de Apocalipse. Senão fica tudo muito confuso, irmãos, fica muito confuso. Ele vai direto para o Apocalipse, dá um nó na mente. Em geral, quem não tem experiência com a leitura bíblica vai direto para o Apocalipse, que é curioso. Aí entra em choque e é um Deus nos acuda, né? Que nem crente que vai ler o livro de Cantar de Salomão e sem entender aquela linguagem metafórica, simbólica e tipológica do livro de Cantares, e aí se choca, né? Acha um absurdo, um livro erótico. E não tem nada de erótico, muito pelo contrário, é um livro santo, sagrado, que fala sobre a sublimidade do relacionamento entre um homem e uma mulher, entre o esposo e a esposa, fazendo uma correlação entre Deus e a igreja. Isso é lindo demais, né? Então a gente precisa estudar, precisa ler a Bíblia, precisa entender. Eu quero falar com vocês do Evangelho a ser pregado, né? Eu converso muito com os meus obreiros aqui, com esse negócio do prosperismo, né? Irmãos, igreja é ritual. Igreja é rito, pode ser um rito formalista, pode não ser. A gente precisa sempre se renovar, sempre se atualizar, rever os nossos dogmas, né? Rever as nossas crenças. O que for base, né? Base, a gente mantém. O que a gente perceber que é alheio, que está a mais, a gente precisa tirar. Vou dar um exemplo bem básico. É comum, é corriqueiro alguém perguntar em seminário, ou até mesmo fora do seminário, esse negócio assim: irmãos, aceita Jesus, porque está escrito, quem aceita Jesus, ser batizado, será salvo você e sua casa. É verdade isso? Era no tempo de Paulo, para nós não. Porque no tempo de Paulo, no tempo bíblico, era patriarcal. Quando o dono da casa se convertia, adotava uma religião, todo mundo era obrigado a seguir a religião do dono da casa. No Brasil, não. Então a Bíblia está errada? Não, irmãos, não tem nada a ver com a Bíblia errada. Vamos contextualizar. O Brasil é livre. Eu sou cristão, pastor evangélico pela misericórdia de Deus. Minha esposa, missionária cristã evangélica pela misericórdia de Deus. Mas se ela continua sendo cristã e eu não quiser ser, não há lei que me obrigue. Aliás, Deus não obriga ninguém a nada, né? Como é que alguém pode ter coragem de falar que Deus obriga as pessoas, hein? Como que é isso? Meu Deus! Mas vamos lá, eu não quero falar sobre isso, eu quero meditar com vocês num texto que está no Evangelho de Mateus. Deus fez o homem para adorá-lo, né? Isso é um absurdo dos absurdos. É como se Deus dependesse, a adoração do homem fosse um remedinho que Deus precisa dela para a sua sobrevivência. Deus não precisa de nada, irmão. Deus é autossuficiente, autoexistente.
O único infinito é Deus. Nós somos, a nossa alma é imortal, né? Tem um curso de filosofia do Regis de Oliveira, não estou fazendo propaganda não, mas é um livro muito interessante. Ele tem um capítulo lá que é a justificativa de Deus, né? Esqueci o nome, acho que não é teologia. E ele fala que a nossa alma é imortal porque Deus quer que seja. Olha, um filósofo diz isso, e nós cristãos falamos assim, que Deus fez o homem para adorá-lo. Não, o homem tem que adorar a Deus, mas Deus não precisa da minha adoração. Se eu falar que Deus fez para este propósito, é como se Deus precisasse da minha oração. Como eu preciso de água para sobreviver, preciso comer, né? Preciso tomar banho, tá? Deus não precisa de nada. É tão lógico que a gente fala, nossa, que bobagem a gente está falando. Eu me sinto meio tolo às vezes de falar isso, porque é tão óbvio. Abra as duas Bíblias aí, Mateus 10, 32 ao 38, que diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está no céu. Eu já disse aqui num vídeo anterior sobre o Pai Nosso, que essa ideia, quando Jesus fala no céu, não significa que ele mora lá, né? Porque se no princípio Deus criou os céus e a terra, onde ele morava antes, né? Agostinho já tinha dito isso num dos seus livros, né? Se eu não me engano, em Confissões. Agora, então não estou inventando nada. Então, quando Jesus fala isso, é uma metáfora, é uma linguagem típica, de tipologia, de tipo, que Deus está acima dos nossos limites. Deus não está na nossa temporalidade. Deus não é localizável. Deus não é finito. Deus está num lugar que é inalcançável, porque esse céu que durante o dia é azul, à noite é estrelado. A gente pega uma nave espacial, vai embora e nunca chega lá. Nunca chega, vai e não chega. Então Deus não mora neste céu, é um tipo, é uma tipificação de que Deus está acima de tudo isso. Acima, entenderam? Deus está acima dos nossos ritos. E não adianta eu inventar rito, porque o rito que for básico a gente tem que seguir. Invenção para crescer a igreja, para encher a igreja, como a teologia da prosperidade e da saúde a todo custo, isso é invenção. Isso é invenção e é disso que Jesus fala aqui. Vamos lá. Olha o verso 34. Este é o evangelho que não é pregado. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos dos homens serão os da própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, mas quem ama quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E a quem não tomar a sua cruz e venha após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Irmãos, o que Jesus está querendo dizer com isso? Que nós vamos sair brigando por aí? Não. O que ele está querendo dizer é que esta ideia de vem para a igreja que os seus problemas vão acabar, não é tudo verdade. A gente vê por aí, não sofra mais, vem aqui, se a tua fé não curar, a minha cura. Não é verdade. O próprio Cristo, a gente tem que parar com isso. O próprio Cristo diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Quantos milagres eu quis realizar aqui e não consegui, porque vocês não tinham fé. E há alguém aqui entre nós, algum pastor aí, um líder, né, que hoje tem até patriarca, como se isso fosse possível, mas existe alguém que tenha coragem de dizer que é mais do que Jesus? Jesus encerra uma linhagem veterotestamentária e inaugura uma nova. Ele diz sobre João:
que foi o último profeta da linhagem do Antigo Testamento. E ele, o próprio Cristo, inaugura uma nova linhagem profética, a dele. A de uma pessoa totalmente centrada na palavra, como se não fosse. No Antigo Testamento também era assim, mas existiam outras circunstâncias, outros expedientes, como a lei, por exemplo, né? A dependência de anjo, por exemplo. Hoje nós não temos essa questão legal da lei e não dependemos de anjo. Jesus inaugura isso, totalmente dependente da ação do Espírito Santo. É um novo movimento profético, e este movimento profético não é muito diferente do Antigo Testamento, no sentido do desprezo. Há um profeta no Antigo Testamento que profetizava o que Deus mandava. Aí o rei vai lá e chama os seus profetas, entre aspas, e só profetizam bênçãos. Aí o rei fala assim: mas não tem nenhum profeta de verdade aqui não? Não tem nenhum profeta de Deus? Fala: tem um aí, mas ele só fala o que eu não gosto. Entenderam? Profecia do coração: venha que você não vai sofrer mais. Se a sua igreja não está boa, a minha é. Não é assim que a gente ouve? Como que é isso, irmãos? Divisão, dissensão, jactância. O que uma mão faz, a outra não precisa saber. Gravamos um vídeo do dia falando sobre pano de saco, esse cadernão de dízimo. Isso é bacana, é um ritual da igreja, amém, não estou criticando, mas a salvação não está condicionada a isso. A salvação está condicionada à minha mudança interior e à minha voluntariedade de servir a Cristo. Jesus não fugiu da morte, e nós não podemos fugir também. Por isso está escrito: quem crer até o fim será salvo. Que fim? Quando é o fim? E aqui ele diz: quem não tomar a sua cruz não é digno de mim. O que é isso? O que era a cruz? Vamos entender? Hermenêutica bíblica. O que é cruz na linguagem de Jesus? Pena de morte. Se ele morasse nos Estados Unidos, num estado que tem câmara de gás, ele fala assim: quem não assumir a sua câmara de gás não é digno de mim. Se ele morasse lá nos Estados Unidos, tem pena de morte, né? Tem um monte de gente aqui no Brasil querendo trazer pena de morte, diz que vai diminuir os bandidos. Olha, se fosse diminuído, os Estados Unidos não teria bandido, porque lá tem pena de morte em vários estados. Tem estados nos Estados Unidos lá que a pena de morte é cadeira elétrica. Então, se Jesus, tome a sua cadeira elétrica e me siga. É isso, irmãos. Não espalha para aqueles crentes fantasiosos, poéticos, que o batismo é morrer para o mundo e nascer para Deus. Não é isso não. Batismo é estar pronto a viver para o Cristo, assumir o seu comportamento, ter a Bíblia como regra de fé e prática, e estar pronto, disposto e predisposto a morrer como ele morreu, se for o caso. A diferença é que nós não vamos morrer. Romanos 12, para a gente encerrar, senão vocês vão cansar de mim, né? Eu rogo pelas misericórdias de Deus que ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é racional? Integral, espiritual, é lá de dentro, é do âmago do meu ser. Lá de dentro. Outro dia gravamos um vídeo aí sobre formalidade, sobre o rito formalista, aquele homem que ora: eu não, fariseu, eu não sou como esse publicano, miserável ladrão. O publicano só batia no peito, não tinha nem coragem de olhar para o céu, e ele falava: Senhor, sê propício a mim. Ele assumiu a sua humanidade, a sua mortalidade, a sua finitude, a sua pequenez. Deus abençoe sua vida. O evangelho a ser pregado é o evangelho da responsabilidade, é o evangelho da conversão. Pastor Edson Maciel de Abreu, Assembleia de Deus Brasileira de Vieira de Vasconcelos. Se inscreva no canal, clique no sininho, venha aqui congregar com a gente. Quero conhecê-lo, se quiser me conhecer, aqui está junto, estamos juntos, como diz na linguagem aí fora. Amém? Pai do Senhor a todos.